Olá pessoal, estamos aqui para fazer a revisão para a AV2 de História do primeiro bimestre do sétimo ano. Então vamos lá, a gente precisa entender que a gente está estudando neste primeiro bimestre do sétimo ano a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ó, lá no sexto ano a gente estudou pré-história, a gente estudou Idade Antiga e Idade Média. Agora no sétimo ano a gente está estudando essa transiçãozinha aqui. Como que a gente foi de Idade Média para a Idade Moderna. Como que o mundo deixou de ser baseado nos feudos para ser baseado nas mercadorias. A classe social que mandava nos feudos era dos senhores feudais, a nobreza. E agora a classe social que vai mandar é a classe social dos burgueses em aliança com os reis, para unificar moedas e leis. Vamos dar uma aprofundadinha nessa transição? Então olha lá, no sexto ano, no finalzinho do sexto ano, a gente viu que quando os bárbaros invadiram porque o exército romano tinha se enfraquecido, os bárbaros invadiam principalmente as zonas urbanas, onde tinham tesouros, onde tinham joias, onde tinham bancos, onde tinham comércio. Eles dificilmente invadiam as zonas rurais. Eu sempre brinco, vai sair correndo com um porquinho debaixo do braço ou com uma vaca nas costas? Então as pessoas fugiram para as zonas rurais. A gente diz que lá na Idade Média ocorria a ruralização europeia, tá? E as fazendas tinham muralhas em volta. Elas eram chamadas de feudos. E as pessoas, para morarem dentro dos feudos, pagavam taxas e em troca eram protegidas pelos senhores feudais. Só que chegou uma hora, por volta, é lógico que varia de país para país, mas por volta de 1200, que os bárbaros começaram a se sedentarizar. Que eles ficaram com sede de tanto atacar? Não, eles ficaram com sede. Eles ficaram com lugares fixos. Até o nome de alguns países são correspondentes ao nome dos povos bárbaros que formaram. Por exemplo, francos se fixaram na região da França. Germânicos se fixaram na região da Alemanha. Italiotas se fixaram na região da Itália. Anglos, não vai dizer que é Angola, hein? Anglaterra, anglo-saxões, né? Vikings, na região da Dinamarca, da Noruega. E aí, quando os bárbaros se fixaram, alguns servos que viviam nos feudos falaram assim: a minha função, a minha profissão serve lá na cidade. Eu não preciso mais ficar aqui fugindo dos bárbaros. Mas não são todas as profissões que serviam no campo e na cidade. As funções que serviam no campo e na cidade eram a dos artesãos. Por exemplo, no campo e na cidade precisa de sapato. Então os sapateiros se sentiram à vontade para ir para as cidades. Alfaiate, quem está no campo e quem está na cidade precisa de roupa. Marceneiro, quem está no campo, quem está na cidade, precisa de móvel. Ferreiro, quem está no campo, quem está na cidade, precisa de coisas de ferro, espadas, lanças, portões. Então os artesãos sentiram-se mais à vontade de sair dos feudos e ir para as cidades que se chamavam burgos na época. Aqueles que enriqueceram nas cidades, porque combinavam o preço, você é o sapateiro, vende sapato na região norte dessa cidade, que eu vendo sapato na região sul. Não ensina a nossa profissão para mais ninguém, para a gente ter um monopólio. Foram formando corporações de ofício. Até hoje em dia, há um profissional que protege o outro da mesma profissão. Os deputados, médicos, qualquer profissão que proteja o colega, a gente diz que está tendo corporativismo. Muito bem, e aí esses burgueses, esses artesãos que viraram comerciantes, acabaram enriquecendo. E surgiu uma classe chamada burguesia, os ricos comerciantes que viviam nos burgos, tá? Até hoje em dia tem cidade que o final dela é burgo. Novo Hamburgo, Friburgo, Rotenburg, né, na Alemanha. Muito bem. Então, burgo é cidade, polis também, né? Mas polis é do grego. E aí, o que você precisa saber? Esses burgueses, o sistema feudal atrapalhava o comércio deles. Por quê?
Porque cada feudo tinha uma lei e uma moeda diferente. Vamos supor que um desses daqui é vendedor de tecidos, ó. Aí ele vai num feudo vender os tecidos dele, é medido em polegadas. No outro feudo é medido em palmos. No outro feudo em cúbitos. No outro feudo em jardas. No outro feudo em metros. Este vende quilos de batata. Num feudo mede em quilos. No outro feudo mede em arrobas. Em outro feudo mede em joules. Chega uma hora que fica muito confuso planejar os negócios. Fora que cada feudo tinha uma moeda diferente. Você que já viajou sabe que quando a gente vai na casa de câmbio, na casa de troca, trocar uma moeda pela outra, sempre é cobrada uma taxa pela conversão. Esses burgueses não estavam contentes de cada feudo ter uma lei e uma moeda. E eles queriam que existisse uma lei e uma moeda única numa vasta região que englobasse vários feudos. Para isso eles precisavam da ajuda dos reis, que eram meio esquecidinhos lá na Idade Média. Mas o que vai adiantar o rei mandar ter a mesma lei e a mesma moeda se ele não for obedecido? Para ele ser obedecido, ele tinha que ter um exército. Um exército que trabalhe não por amor à pátria, não por amor ao rei, mas por amor ao dinheiro, é chamado de um exército mercenário. Muito bem, isso nos leva para o rap, que resume esta aliança da burguesia e da realeza. Por incrível que pareça, eu fui procurar a base para um rap e veio King, que é rei, né, em inglês. Então vamos ver. Olha aí, pessoal do 7º ano. MC Gordinho, passando o rap da burguesia. Ninguém vai esquecer. E vamos lá. Som na caixa. Até o século XVI, a burguesia era aliada dos reis para unificar moedas e leis. Mas os reis não eram otários, eles queriam exércitos mercenários. Até o século XVI, a burguesia era aliada dos reis para unificar moedas e leis. Mas os reis não eram otários, eles queriam exércitos mercenários. Muito bem, espero que você tenha gravado aí. E vamos à luta, é assim que surgiu os... Não, é outro slide, vamos para outro slide, já foi isso. Henrique VIII. Esses reis absolutistas viraram muito poderosos. O nome absolutista tem poder absoluto, que manda em tudo. Um grande exemplo foi o rei da Inglaterra, chamado Henrique VIII, tá? O Henrique VIII, a gente tem dois grandes exemplos do absolutismo dele. Ele se casou pela segunda vez quando a Igreja Católica não permitia isso. Ele se apaixonou pela amante, falou, olha, eu quero me separar da minha primeira esposa, a Catarina de Aragão, e quero me casar com a Ana Bolena. O Papa falou, a Igreja Católica não permite o segundo casamento. Falou, bom, se a Igreja Católica não permite, eu vou criar no meu país uma igreja onde seja possível o segundo casamento. E ele criou a Igreja Anglicana, lembra? Anglos, Inglaterra, Anglicana. E aí o Papa falou, mas você não vai ter seguidores? Ele falou, vou, porque eu vou obrigar o povo da Inglaterra a seguir a religião que eu criei. É nesse contexto que a gente vai estudar mais pra frente, que algumas pessoas que não queriam seguir a nova religião criada vieram para a América e fundaram novas cidades, tá? Mas isso a gente fala mais pra frente. Um outro exemplo, aí o Henrique VIII, rei da Inglaterra, ele teve 10 filhas. E naquela época o poder passava de pai para filho, uma sociedade mais machista que a de hoje em dia ainda, se isso é possível. E aí o que acontece? Ele, não por ter uma atitude de empoderamento feminino, mas de poder pessoal, falou, olha, já que eu não tenho filho, aqui na Inglaterra o poder vai passar para minha filha, a Elizabeth I. Não é a última Elizabeth, morreu, ela é velhinha, mas era velhinha, mas nem tanto, hein, pessoal? Então ele passou o poder para a filha dele, a Elizabeth I. Muito bem. Hoje em dia, quando um político quer se manter no poder, ele contrata os marqueteiros, as agências de marketing e publicidade. Naquela época, os reis absolutistas e a burguesia
precisavam convencer o povo de que era bom ter rei absolutista. Professor, mas como que vai convencer que é bom algo que é ruim? Então, olha a criatividade. Esse cara chamado Nicolau Maquiavel, ele tem um livro que chama O Príncipe. Não vai confundir com o Pequeno Príncipe, hein? É O Príncipe apenas. O pessoal diz que tem uma frase dele que não está no livro. A ideia do livro até um pouco é essa, que os fins justificam os meios. Mas essa frase nunca foi dita pelo Nicolau Maquiavel. Maquiavel, de alguma maneira, ele fala, o rei, ele pode ser cruel para conseguir o fim que ele deseja. Se ele precisar guilhotinar, matar, prender, paciência. Porque a finalidade do rei é manter um país em ordem. Até hoje em dia, uma pessoa que faz qualquer coisa para conseguir o que deseja, a gente chama de maquiavélica, tá? O Jacques Bisset, a gente às vezes fala Jacques Bisset, a pronúncia francesa é Bisset, ele diz que o rei governa porque Deus quer. Se Deus pode tudo, é onipotente, onipresente, onisciente, pode tudo, está em todo lugar, conhece tudo, se o rei quisesse, fazia com que se Deus quisesse, fazia com que o rei anterior fosse estéril, não conseguisse ter filhos. Alguns até chegaram a questionar na época se o Henrique VIII, que a gente falou, que só conseguia ter filhas e não conseguia ter filho, por essa teoria do Jacques Bisset, ele não estava sendo castigado, né? Numa mentalidade machista da época. Então Jacques Bisset falava assim, olha, o rei só pode governar porque o pai dele foi abençoado por Deus e conseguiu ter um filho, o príncipe, que depois virou o novo rei. Então, é a teoria do direito divino. Já o Thomas Hobbes, ele dizia que o rei pode ser o monstro do Apocalipse, o Leviatã. Caramba, ele não foi preso, guilhotinado? Não, ele falou como uma metáfora para dar poder para o rei, porque segundo a tradição do Apocalipse, do último livro da Bíblia, este monstro Leviatã, que viria dos mares, ele só devoraria pecadores. Então, se você é um cidadão correto, entenda-se, que obedece o rei, que paga os seus impostos, que nunca reclama, você não teria por que temer o Leviatã, porque o Leviatã só vai punir os pecadores. Aqueles meninos malvadinhos que não pagam os impostos, que reclamam do rei, né? Então, seria neste caso. Você entende que está se formando toda uma mentalidade para que o povo entenda que ser governado por reis é uma boa coisa. Era necessário mudar a mentalidade medieval para uma mentalidade da aliança burguesia-realeza na Idade Moderna. A esta burguesia, que estava enriquecendo, financiou um retorno aos raciocínios parecido com o dos gregos antigos. Se os gregos antigos usavam muito a razão, lembra? Sócrates, Platão, Aristóteles. Na Idade Média, tudo é explicado porque Deus quer, esta é a vontade de Deus. Eles falam, não. Se a gente quiser ganhar dinheiro, não adianta falar que o navio afundou com as especiarias porque Deus não abençoou. A gente tem que dar uma explicação racional para o ciclo da água, para as rotas marítimas. E eles decidiram fazer renascer valores antigos gregos e romanos. Então, houve uma valorização do antropocentrismo, ser humano no meio, tá? Humanismo, antropocentrismo, lá dos gregos e dos romanos, porque na Idade Média, não sei se você lembra, o que valia era o teocentrismo, acreditar que a vontade de Deus fazia com que tudo acontecesse. Entre os artistas que você deve saber estão Tartarugas Ninjas. O desenhista, né, o autor do desenho Tartarugas Ninja, provavelmente queria que as crianças conhecessem aí alguns artistas, tem até o Donatello também. Michelangelo Buonarroti fez a escultura da Pietà. Eu acho que eu tenho uma miniatura aqui, deixa eu só pegar só um pouquinho. Ó, eu tenho em casa de tanto que eu admiro. Ó, é lógico que é uma miniatura, mas Maria com Jesus no colo, feita num único bloco de rocha, tá? E aí o Michelangelo falava, não, eu não faço esculturas, eu liberto as esculturas do bloco de mármore. Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, lembra que com uma técnica que parecia que ela tinha olhos móveis, não interessa de onde você olha, parece que ela está olhando para você. Alguns dizem que a Mona Lisa pode ser uma tentativa de autorretrato do próprio Leonardo da Vinci na sua versão feminina.
Rafael Sanzio retratando Maria, mãe de Jesus, com traços mais humanos. Normalmente são Marias mais gordinhas, com Jesus gorduchinho, né? Muito bem. Os patrocinadores dos grandes artistas que se dedicavam a melhorar a técnica, imagina, né? As obras de arte da Idade Média são chapadas, são em 2D. As do Renascimento acabam tendo perspectiva, né? Elas têm profundidade, parece que você dá para caminhar pela pintura. Elas sabem fazer transparências de tecidos, elas respeitam os traços da anatomia. Esses caras precisavam de muito tempo para estudar e aperfeiçoar a técnica. Para eles estudarem e aperfeiçoarem a técnica, existiam burgueses que patrocinavam esses artistas. Eles não eram chamados de patrocinadores, eles eram chamados de mecenas. A família que mais patrocinou grandes artistas é chamada a família Médici, lá na Itália, tá bom? Bom, eu acho que com isso você está muito bem preparado para a prova bimestral AV2. Lembre-se também, vou entrar agora com vocês, deixa eu ver se dá certo. bit.ly/Sticoque. Você já deve estar no site, porque você está vendo esse vídeo no site, né? E aqui no site, lembra de clicar aqui em 7º ano. Lembra de ver os itens de Idade Moderna, capítulo 1, Renascimento Artístico e Cultural. E aí tem um negócio legal, tem os itens que podem ser perguntados na prova, acho que a gente falou de todos no vídeo. Tem as páginas do livro, leiam principalmente as partes grifadas. Se tiver anotações no caderno também olhe. Mas olha que legal, quando você clica aqui no item, no final de cada capítulo, além de eu colocar um mapa mental, ter um mapa mental mais complexo, ter vídeos de outros professores, vale a pena dar uma olhadinha. Tem um teste seus conhecimentos. Você pode responder agora e você já sabe que nota aproximada você tiraria se a prova fosse baseada nesses testes. Se não tiver tirado uma nota muito boa, vale a pena estudar um pouco mais, né? Ver esses vídeos aqui, ver as anotações, ver o meu vídeo de novo. Mas eu acho que com esse vídeo vai ajudar muito aí a sua preparação para a prova. Até breve, pessoal!